Todos os anos, mais de 10 bilhões de metros quadrados de placas de gesso são produzidos no mundo todo, quantidade suficiente para revestir milhões de casas, dos Estados Unidos à Europa. Esse material aparentemente simples tornou-se a verdadeira espinha dorsal da construção moderna. No entanto, a jornada que transforma minerais brutos nas paredes planas, que vemos todos os dias, esconde um processo industrial incrivelmente complexo. Neste vídeo, levamos você para dentro de enormes fábricas para descobrir como milhões de painéis de drywall são fabricados e por que eles se tornaram a escolha número 1 na construção civil em todo o mundo. Mais de 95% das casas nos Estados Unidos usam drywall em suas paredes e tetos, tornando-o o material mais utilizado na construção residencial. Cada painel consiste em um núcleo de gesso em pó, prensado entre duas camadas de papel industrial resistente. Essa mistura produz painéis leves e resistentes ao fogo, que oferecem isolamento acústico superior em comparação com muitos materiais tradicionais. Nos Estados Unidos, um painel padrão de 1,22 m por 2,44 m custa aproximadamente de 10 a 20 dólares americanos. Embora o custo inicial seja ligeiramente superior ao de painéis simples de madeira ou plástico, a sua rápida instalação e baixa manutenção tornam-no um investimento rentável a longo prazo. O primeiro passo no fabrico de uma placa de gesso envolve a extração do gesso de montanhas gigantescas, onde o mineral se encontra em profundidade e só é acessível através de vastas minas a céu aberto. Potentes perfuratrizes abrem buracos com dezenas de metros de profundidade, criando poços suficientemente resistentes para suportar explosivos. Cargas explosivas especialmente projetadas são colocadas em profundidade na rocha para que, com a detonação, camadas inteiras de gesso sejam ejetadas da montanha. Essas explosões cuidadosamente calculadas liberam o minério, preparando-o para a próxima etapa de sua jornada, onde se torna um material vital para a construção moderna. Então, assim que o sinal é dado pelo supervisor-chefe, a explosão é detonada, lançando milhares de toneladas de gesso da face da rocha. Escavadeiras gigantescas se aproximam das pilhas de gesso recém-desprendidas e removem blocos que pesam várias toneladas de cada vez. Cada máquina trabalha em perfeita sincronia, carregando o material nas carrocerias de caminhões menores e especializados. Esses caminhões percorrem trilhas empoeiradas, transportando o gesso para uma área de trânsito temporária. Ali, as cargas são transferidas mais uma vez, desta vez para caminhões grandes e robustos, projetados para transportar volumes significativos. Desse ponto, o gesso inicia sua jornada até a usina de processamento, onde a rocha bruta será transformada em um material de construção útil. Caminhões carregados com gesso chegam regularmente à área de recebimento da usina. Cada caminhão pode transportar várias dezenas de toneladas e descarrega diretamente em um grande pátio de armazenamento, localizado ao lado da linha principal de processamento. Engenheiros no local registram os volumes e gerenciam a distribuição da matéria-prima, preparando-a para a primeira etapa, a britagem. Em média, esta instalação recebe e processa mais de 100 caminhões por dia, representando milhares de toneladas de gesso bruto que entram no fluxo de produção. Em seguida, as escavadeiras se deslocam para a área de armazenamento para extrair enormes quantidades de rocha e despejá-las na tremonha de alimentação da esteira transportadora. De lá, os grandes blocos são transportados para enormes britadores. Essa fase de britagem reduz as rochas em fragmentos menores, facilitando o processo de secagem subsequente. O britador de gesso opera com 2 rolos maciços que giram continuamente, exercendo forte pressão sobre a rocha alimentada. Grandes blocos são agarrados e então quebrados em pedaços menores pela força distribuída pela superfície dos rolos. Graças a esse movimento contínuo, a energia de britagem é utilizada de forma eficiente, resultando em uma redução de tamanho mais eficaz. O resultado é um fluxo contínuo de gesso triturado que desce do fundo. Essa rocha de gesso
pode conter de 70% a 80% de gesso puro e é triturada até se transformar em partículas de apenas alguns milímetros. No entanto, esse processo gera uma enorme quantidade de poeira. Se os trabalhadores moerem o gesso por períodos prolongados, isso pode levar a doenças graves, como o câncer de pulmão. Depois de triturado, o gesso é transportado por enormes esteiras rolantes que se estendem por toda a fábrica. Essas esteiras têm centenas de metros de comprimento e giram continuamente em um ritmo constante para manter um fluxo ininterrupto de material. Graças a esse sistema automatizado de transporte, cada partícula de gesso é levada diretamente para a área de secagem e processamento para a próxima etapa. Após a moagem, o pó fino de gesso é transportado para um forno rotativo gigante para aquecimento. Durante essa fase, o sulfato de cálcio hidratado perde gradualmente sua água e se transforma em hemihidrato de sulfato de cálcio, comumente conhecido como gesso calcinado. As chamas do queimador são projetadas diretamente no forno, criando temperaturas que variam de aproximadamente 300 graus Celsius a mais de 660 graus Celsius, com alguns pontos quentes atingindo quase 700 graus Celsius. O processo de aquecimento normalmente dura várias horas, permitindo que a água seja liberada lentamente para que a estrutura cristalina não se degrade muito rapidamente. Os engenheiros monitoram e ajustam cuidadosamente os controles, mantendo temperaturas estáveis nas diferentes zonas do forno. Este rigoroso processo de controle produz gesso em pó de alta qualidade, pronto para a etapa de mistura. Após o aquecimento, o gesso em pó é enviado para a oficina de mistura para o preparo final. Antes de misturar todo o lote, os técnicos coletam uma pequena amostra para testes em laboratório. Nessa etapa, o pó é misturado com água em uma proporção precisa e combinado com aditivos como amido ou modificadores de tempo de presa. A mistura é agitada vigorosamente e, em seguida, monitorada quanto à expansão, resistência e tempo de presa. Os resultados são comparados aos padrões de qualidade exigidos, auxiliando os engenheiros a confirmar a estabilidade de cada lote de produção. Graças a essa etapa de controle de qualidade, a fábrica garante que o gesso destinado à produção em massa sempre atenda ao mais alto nível de confiabilidade. Assim que a fórmula é validada, o sistema automatizado começa a misturar o pó de gesso com água e aditivos nas proporções precisas. Cada lote de matéria-prima se transforma rapidamente em uma pasta espessa, pronta para a próxima etapa, a moldagem. A placa de gesso não é feita apenas de pó de gesso. Ela é firmemente prensada entre duas camadas de papelão, o que fortalece a placa e evita que ela se deforme. É por isso que enormes rolos de papel, com centenas de metros de comprimento, são continuamente alimentados na linha de produção. Máquinas especializadas desenrolam e alisam cuidadosamente o papel, mantendo a superfície livre de vincos. Os operadores permanecem vigilantes, ajustando a velocidade e a tensão para garantir que o papel se alinhe perfeitamente com a linha. Essa camada serve como uma estrutura essencial, fornecendo ao gesso uma base sólida para aderir e formar um painel completo. Imediatamente após, a pasta de gesso é pulverizada sob alta pressão sobre a superfície de papel alisada. Bicos de alta velocidade distribuem a pasta uniformemente, formando uma camada contínua e homogênea. Isso permite que o núcleo de gesso adira firmemente ao papel, criando a base para um painel de gesso acartonado completo. Em seguida, a camada de pasta de gesso depositada sobre o papel passa por um sistema de rolos maciços para definir sua espessura precisa. Esses rolos são projetados para girar continuamente a uma velocidade constante, exercendo uma leve pressão sobre a superfície da mistura. Com pressão controlada e alta precisão, a camada de gesso é nivelada uniformemente de ponta a ponta. A espessura de uma placa de gesso varia normalmente entre 9 e 15 milímetros, dependendo do tipo de produto fabricado. Esta etapa garante que cada placa que sai da linha de produção tenha dimensões consistentes, prontas para atender às exigências da construção moderna. Imediatamente após o nivelamento da camada de gesso, um sistema automatizado de pulverização
Aplica uma fina camada de adesivo na superfície. Este revestimento elimina as microbolhas de ar que se formam durante a mistura e a aplicação. Se não forem tratadas, essas microbolhas podem criar cavidades e enfraquecer o painel. A solução geralmente consiste em água limpa e filtrada, às vezes misturada com aditivos para melhorar a adesão. As gotículas são ultra finas e distribuídas uniformemente, sem deformar ou perturbar o painel durante sua formação. Graças a essa pulverização controlada, o produto mantém uma estrutura uniforme e uma superfície mais lisa. Posteriormente, as bordas do painel são moldadas com precisão por máquinas especializadas, criando contornos limpos e regulares. Esse processo produz bordas limpas, facilitando a montagem e a instalação em canteiros de obras. Assim que o painel estiver totalmente formado na esteira, ele entra na zona de corte automático. Lá, sensores medem com precisão o comprimento de cada painel e enviam sinais para que as lâminas industriais caiam em perfeita sincronia. As lâminas afiadas operam continuamente, cortando os painéis em dimensões padrão, como 2,4 metros ou 3 metros, dependendo das necessidades de produção. A velocidade de corte é cuidadosamente calibrada para evitar rachaduras ou deslizamento da superfície. Cada painel é então separado e empilhado ordenadamente na esteira para seguir para a próxima etapa. Graças a esse sistema de corte avançado, o produto final sempre atende a padrões de qualidade consistentes. A próxima etapa é crucial. Cada painel é dobrado de forma que o papel de revestimento sele firmemente o núcleo de gesso em seu interior. O sistema mecânico utiliza braços de elevação e guias automáticas para dobrar a folha em movimento com alta precisão. À medida que o papel se dobra, forma uma camada sólida que mantém o gesso no lugar e protege a superfície contra rachaduras. Sem essa camada de papel, o gesso se esfarela com muita facilidade, dificultando o transporte e a instalação. Simultaneamente, o papel cria um acabamento liso que facilita a pintura ou o revestimento posterior. Esse processo de dobragem confere aos painéis a resistência necessária e a aparência impecável antes de serem comercializados. Em seguida, os painéis são transferidos para uma câmara de secagem de grandes dimensões para remover qualquer umidade residual do núcleo. No interior, a temperatura é mantida entre aproximadamente 300 graus Celsius e mais de 660 graus Celsius, dependendo da etapa, e cada ciclo de secagem dura cerca de 30 minutos. O ar quente é distribuído uniformemente por todos os níveis, garantindo que cada painel seque de maneira uniforme, de dentro para fora. Esta etapa confere à placa de gesso a dureza e a resistência necessárias antes do acabamento final. Após a secagem e estabilização dos painéis, eles seguem para a linha de selagem das bordas. Máquinas aplicam tiras de papel especiais ao longo das laterais de cada painel, protegendo-os e reforçando sua resistência. Os rolos de papel são pré-impressos com logotipos, detalhes do produto e especificações técnicas, e giram continuamente para manter a consistência da produção. Este processo não só evita a deformação das bordas durante o transporte, como também proporciona um claro reconhecimento da marca para o fabricante. Empilhadeiras transportam pilhas de painéis acabados para a área de armazenamento, onde são cuidadosamente empilhados em blocos altos. Este sistema permite o armazenamento eficiente de milhares de painéis, prontos para atender grandes encomendas. Um sistema de armazenamento bem organizado também agiliza e garante a segurança das operações de carregamento. Quando um pedido chega, empilhadeiras carregam cada lote de painéis em caminhões especializados. De lá, a frota sai da fábrica para transportar os painéis até os canteiros de obras e distribuidores no mercado. Uma vez fabricados, os painéis são fáceis de instalar, leves, resistentes e rápidos de trabalhar. Nos Estados Unidos, mais de 90% das residências utilizam drywall para paredes e tetos internos. O custo também é acessível, apenas alguns dólares por painel padrão, o que o torna uma escolha popular. Sua praticidade e preço acessível tornaram o gesso acartonado um material quase indispensável na construção moderna. Se você gostou deste documentário, curta,
Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos.